Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e vocês estão em mais um Diário de uma Escritora, o vídeo onde eu venho semanalmente, ou pelo menos eu tento, vir contando, relatando como está sendo o meu processo de escrever um livro, revisar um livro, de ser uma escritora, dividindo o tempo com o CLT. E no momento, gente, a gente tá o quê? Escalando para fora do fundo do poço que eu me coloquei, porque foram 2 meses onde eu não escrevi, 1 mês onde eu tentei escrever, e agora iniciamos mais um mês onde eu planejo ser melhor que os outros. Minha determinação tá firme e forte, eu quero escrever, eu quero revisar, eu quero progredir essa história, eu não paro de pensar na próxima, que é só em novembro. Socorro! Mas o importante é que estou voltando. O próximo passo é voltar à vontade de gravar. Não que eu tivesse muita antes de trabalhar, mas quando eu trabalhei piorou. Mas o importante é que estou voltando ao meu eu. Ainda não sei o que me levou para esse limbo, mas eu saí dele, o que importa é não cair de novo. Mas vamos às metas. A minha meta de escrita é escrever ao dia 270 palavras. E aí você vai falar, Gabriele, 20 a mais do que o mês passado? Eu falei, 20 a mais do mês passado. Gente, a gente vai dar passinhos pequenos aqui nesse canal. Não vou falar, esse mês eu vou escrever 500 palavras, eu não vou conseguir. Pra quê? Então esse mês é um pouquinho maior, um desafio, não vou considerar que é um desafio, né, porque de vez em quando eu escrevo até 400 palavras, olha que alegria. Mas a ideia é ir progredindo aos poucos, porque, gente, não adianta eu tentar dar o passo maior que a perna e não der certo. No final do mês vai totalizar 8.100 palavras, o que dá o quê? Uns 3 capítulos, mais ou menos, uns 3,5. O que às vezes é um pouco desesperador, porque às vezes escrever 8. Mas o importante é que estamos progredindo na história aos poucos. Pouco e constante. Firme e forte. Já a revisão de A Coroa Perdida, parte 2. Eu quero estar terminando essa última revisão até mais ou menos o dia 19. Se eu manter esse ritmo que eu estou, eu consigo. Quando eu digo ritmo constante, eu digo segunda e terça é uma vergonha, mas depois eu recupero. Então, eu vou conseguir terminar até o dia. Terminando, eu quero enviar para revisão gramatical e ir atrás da capa e principalmente atrás do mapa. Porque livro 1 não teve mapa porque eu achei que eu conseguia fazer, não dei conta, ficou uma porcaria e eu acabei lançando sem livro. Sem livro não, né? Sem mapa. Então, para esse livro, eu quero ter um mapa, vou fazer... corta. Vou aproveitar e colocar ele na versão física, porque sim, teremos A Coroa Perdida, livro físico. Na verdade, esse mês de junho é para mim diagramar ele e provavelmente eu vou enviar Reencontro de Lobos e Entre Livros e Lobos para publicação também. Falta só a capa e eu já comprei a ficha catalográfica, mas ela não chegou. Então, falta só esses itens. Mas, né, tô desviando. E depois, né, do dia 20 em diante, eu acho que tirando o dia 21, que talvez eu viaje no dia 21 e no dia 20. Nossa, comecei mal, né? Eu vou voltar pro meu pequeno terror, que é a revisão / escrita / reescrita / fazer milagre no meu livro da Princesa Raptada. Por que fazer milagre? Gente, porque eu tô infeliz com algumas coisas da história. Provavelmente esse é um livro que vai demorar mais pra sair, porque eu quero trabalhar mais nele. Eu gosto da história, eu gosto da ideia, mas algumas coisas nela estão me incomodando. E eu tenho algumas ideias pra mudar, mas eu preciso mudar bastante coisa. Então vai ser um processo que vai levar um pouco mais de tempo. Provavelmente a minha segunda revisão, que geralmente é uma segunda revisão mais leve, ela é uma revisão mais pesada, que eu vou estar mudando mais coisas, porque eu ainda não tô feliz com essa história. E eu sempre quero entregar o meu melhor possível pra vocês. Então... até o final do mês, esse é o único que eu não tenho uma certeza, tá? Mas eu quero estar por em torno... deixa eu chegar na minha... cadê? Coloquei a página. 151. É mais ou menos uma estimativa. Eu não dou eu não dou esse número a ferro, porque tem esses capítulos que realmente são algumas mudanças poucas. Tem alguns capítulos que realmente, gente, eu gosto, só acrescento vários detalhes, mas tem outros capítulos que eu tenho que reescrever bastante coisa, e tem outros capítulos que eu vou escrever do zero. E esses capítulos eu vou deixar pro fim de semana, eu vou pular, e dane-se, porque eu vou travar se eu for fazer isso de semana, então deixa pro fim de semana. Então, às vezes eu posso me deparar com 3 capítulos que eu vou escrever do zero e eu não vou atingir esse número. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Se eu conseguir manter um ritmo legal... e daí se eu não conseguir atingir esse número, né? Porque o importante é eu conseguir progredir esse livro. E ele é um dos maiores, gente. Ele tem 270, 280 páginas. Ele é bem grandinho.
Então tem bastante coisa. E a meta chega na metade, né? Mas a minha esperança, gente, é chegar no capítulo 22. É que ele é antigo 22, eu não sei mais que número ele tá. Por quê? Esse livro, gente, eu tive a brilhante ideia de, no meio dele, mudar de ideia e mudar de primeira pessoa para terceira pessoa. Então, além de todas as mudanças que eu tô fazendo na estrutura, no enredo, dos personagens, eu também tenho que fazer essa mudança. Que é a mudança de eu pra ela. E não é só essas mudanças, né? Tô escrevendo bastante coisa. E acaba, gente, que demora. Então, acho que a partir do momento que eu sair dessa primeira pessoa, vai melhorar. Mas espero que seja rápido, breve. Conciliar trabalho, reescrita, escrita, edição de vídeo, cansa. Metade do mês e ainda nada deu errado. Então temos esperança de que as coisas estão melhorando e vão continuar melhorando, ainda bem. A gente só não entra no quesito quando eu tô gravando isso, tá? Dia 15, foca no dia 15, que importante é isso. Ai, Gabi, tá tudo indo a mil maravilhas? Não, né? Nunca tá. A revisão tá um pouquinho atrasada. Mas, assim, em comparação ao que tava acontecendo comigo antes, tá maravilhoso. Acredito que eu vou terminar com 1 ou 2 dias de atraso, que é uma margem maravilhosa, falar a verdade. Atualmente eu tô no capítulo 20, ou seja, faltam 10 capítulos junto com o epílogo pra eu terminar a história e eu tô adorando, já tá dando aquela sensação de, ai meu Deus, tá acabando, a publicação tá chegando e eu estou adorando isso. Acredito que em breve já vou estar enviando pra revisão gramatical, já vou estar indo atrás da capa, meu Deus, eu esqueci da capa. Mas como a publicação vai ser mais ou menos em setembro, eu acredito que dê tempo de sobra pra isso acontecer, afinal faltam 2 meses, não é tanto tempo assim, eu tenho que começar a ir atrás da divulgação, porque vocês me conhecem, gente. A última vez que eu fiz a divulgação, ficou ainda as coisas de última hora. Então, vou tentar fazer isso. Vou me dar, sei lá, uma meta de 1 post de divulgação por fim de semana, para não ficar muito pesado. E aquela coisa, gente, de pouquinho em pouquinho, eu vou chegando lá. Eu vou alcançando a meta. Já escrita, como sempre, ela tá sempre melhor que a revisão. Ela tá indo muito bem. Devagar, mas bem. Esse mês a minha meta é 270 palavras e eu estou escrevendo mais que isso todo dia. Ainda é no meu intervalo de almoço. Então eu tenho lá uma meia hora, 40 minutos pra escrever. Tá indo bem, gente, tá indo realmente bem. Porém, eu sempre deslizo os 2 dias, que é geralmente sexta, que aí sexta, gente, eu já tô cansada. Chego no finalzinho e falo, não vou escrever não. E sábado. O que não devia ser, porque sábado é um dia que eu tinha que falar, escrita. Mas eu acabo falando, eu quero jogar, eu quero assistir série. Acaba que eu acho que é por eu estar sempre fazendo as coisas, sempre tentando ser produtiva, que chega nesse momento eu só quero não pensar. Então, acaba acontecendo isso 2 vezes seguidas, tá? Foi sexta e sábado. Mas eu acabei me recuperando no domingo. Domingo passado, quer dizer... Domingo passado não, né? Em teoria, no domingo que eu deveria estar gravando, eu escrevi 1000 palavras. Eu não lembro a última vez que eu escrevi 1000 palavras, então foi maravilhoso. Assim, realmente tô voltando com força. Eu não vou me matar pra voltar a escrever o mesmo ritmo de antes, mas eu vou sempre aumentando a quantidade. Eu acho que eu vou ali estagnar em 400 palavras. É uma quantia muito boa e é uma quantia que eu consigo escrever fácil no meu almoço. Por quê? 500 palavras, que geralmente era o que eu escrevia, não é sempre que eu consigo. Agora, 400 é com muita mais frequência do que eu consigo. Então não tem por que eu criar uma meta maluca que eu vou ter que me matar nesses 40, 30 minutos e eu não vou conseguir. Então eu prefiro bem mais 400, que eu consigo alcançar, consigo às vezes passar até chegar. Uma vez eu cheguei até 600, gente. Nossa, mas esse dia assim, ó, as musas da inspiração me beijaram, né? Mas é uma coisa, assim, né? Não é corriqueiro. Então, acho que o importante é eu manter o pé no chão e a constância, tá? Aí não importa se eu tô escrevendo 200 palavras. Se eu tô escrevendo 200 palavras todo dia, exceto os 2 de deslize, mas eu recupero, o importante é isso. Eu tô amando a história. Eu já me reconectei com ela. Eu acho que até mais do que a última vez. Só tem um problema, gente. Os meus personagens, eles acabam mentindo a identidade um pro outro. Então, no capítulo... Eu vou citar nomes. No capítulo da Kiara, ela se refere ao personagem como Ian e ela, Kiara. No capítulo do Hiram, tem que aprender a falar o nome dele, ele fala Yara e não Kiara, porque eles mentiram o nome, mas eles manteram um nome meio parecido. O meu medo é ficar confuso, mas ao mesmo tempo eu acho que não vai ficar, porque é Kiara, Yara, Ian e Hiram. Vai até ser uma piadinha, que quando eles descobrirem a verdade, falam, poxa, vocês nem mudaram o nome, né?
Mas eu fico com medo de quem for ler a história ficar um pouco confuso, porque não faria sentido. Porque no caso, a minha protagonista ela é uma princesa que ela está fugindo do casamento. E ela fala, então, eu sou a babá dos príncipes. Por isso que eu sei tanto da família real. E ela não pode se chamar Kiara, né? Então ela falou, Yara, meu nome é Yara. E o carinha é um príncipe. E ele também não pode ter o nome do príncipe. Então que ele fala que vai ficar muito na cara. Então ele solta um nome muito parecido. Os dois, assim, dividindo o mesmo neurônio. Eu adoro essa história, tá sendo muito divertido escrever. E assim, gente, eu já cheguei a 40 mil palavras. A metade, né, da expectativa. Mas eu sinto que eu não estou na metade da história. Então, mais um camalhaço vem aí. Eu ainda tô tendo que lidar com o ato de gravar de domingo. Realmente ainda é um desafio, como vocês podem notar. Hoje é domingo certinho, dia 22. 5 horas da tarde eu acordei. Falei, hoje eu vou gravar. 5 minutos depois eu falei, vou não, só vou gravar o diário. Vamos às informações. No último vídeo, que eu claramente gravei de domingo, não foi sexta-feira que eu tava de folga. Eu falei pra vocês que eu ia atrasar um pouquinho pra finalizar a revisão do livro 2 da Coroa Perdida. E de fato aconteceu. Porém, entretanto, todavia, eu terminei no dia 20 em vez do dia 19. Cara, um dia. Pra muitas pessoas falar, ai meu Deus, mas não era a meta. Um dia, gente. E terminei, tá lindo, tá maravilhoso. Segunda-feira vou estar enviando para a revisão gramatical. Já vou atrás da capa. E emendando esses serviços, eu também vou atrás da capa pro livro físico dos 2 livros que faltam da Lobinha, né? De Entre Amores e Garras e Entre Livros e Lobos. E mais uma coisa, eu vou atrás do mapa dessa história da Coroa Perdida, porque eu não dei conta de fazer. Eu achei um perfil que vendia mapas e eu acho que eu salvei no meu Instagram. Então eu só tenho que ir desvendar meus salvos, porque, gente, meus salvos é totalmente desorganizado. Eu falo, interessante, posso usar? Salvo. Ai, é música? É vídeo? É um serviço? É tudo. Mas assim, essa semana vai ser bastante coisa que eu vou tratar com o serviço. Eu vou tentar fazer um por dia, porque são pessoas totalmente diferentes desses serviços que eu falei. A revisão é com uma, a capa de Entre Livros e Lobos e Amores e Garras é outra pessoa, a capa da Coroa Perdida é outra pessoa, e o mapa eu não sei como que funciona, né? Porque o mapa é terras inexploradas, porque as outras pessoas eu já trabalhei, já sei como funciona. Então, geralmente eu falo, oi, tudo bem? Eu tô no trabalho, então eu vou demorar pra responder vocês, e faz parte. Principalmente na capa, eu falo, então, respondo vocês à tarde, a hora que vocês estão fora do serviço. É uma droga eu trabalhar CLT, eu não posso parar pra responder o povo, né? Mas acontece, né? Demora um pouquinho o processo, né? Mas pelo menos eu faço, né? Aos poucos a gente vai dando certo. Terminei a revisão, né? Um pouquinho atrasada. Comecei a nova. Quer dizer, comecei não, né? Eu retomei a revisão do primeiro livro da princesa, né? Da minha trilogia. E, cara, vou contar pra vocês que eu tava com muito medo de voltar pra esse livro. Porque ele não foi o único responsável, mas eu aposto que ele tem 50% de culpa, que foi o que me deixou naquele marasmo sem nada, né, de sem conseguir produzir. Eu acredito que ele tem 50% de culpa nisso, e os outros 50% é o fato de que agora eu não vou mais de ônibus pro trabalho, eu vou de moto. Ai, Gabriela, o que muda? Antes eu escrevia no ônibus, aí eu andava até meu trabalho, eu chegava, tipo, mais 40 minutos antes de eu começar a trabalhar, então eu tinha 40 minutos pra escrever. Então eu chegava à tarde e a escrita já estava pronta, eu não precisava escrever. Quando eu vou de moto, eu chego faltando 5 minutos pro trabalho. Não dava tempo de eu escrever, então eu chegava em casa, eu tinha que ir na academia, eu tinha que editar um pouquinho, eu tinha que escrever esse livro novo e eu tinha que revisar / escrever / reescrever um livro. Então eu acho que isso fez assim, ó, a minha produtividade. Mas agora tá diferente, né? Eu escrevo no meu almoço, então eu tenho todo esse tempo focado na escrita. E também, gente, pra facilitar, eu comecei nesse feriado prolongado, então tô mais descansada, tô com a mente mais limpa. E por mais que eu comecei com um dia de atraso, eu tô adiantada. Peguei o primeiro capítulo que eu tinha cortado ele no meio, então comecei do zero pra me reconectar com a história. Amei o que eu escrevi. Hoje eu já tive que escrever um capítulo do zero, foram 6 páginas. Por mais que eu tava com medo, tá indo tudo bem, pelo menos nesses 2 dias. Ontem eu revisei o capítulo 17, eu larguei ele no meio, então comecei do zero. Tinha muita coisinha pra mudar, mas nada de... Não, mentira, teve uns capítulos que eu reescrevi, mas
Foi tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ali, assim, ó, já tirei meu atraso, porque eram bastante páginas. E aí, hoje eu revisei o capítulo 19, né? Vulgo escrevi do zero, porque eu terminei o capítulo 17 e falei, falta um ponto aqui, né? Então eu pulei o capítulo 18, que é um flashback muito importante, e escrevi o 19. Porque, gente, final de semana eu tenho mais tempo, então é muito mais fácil eu fazer essa confusão, porque amanhã meu tempo é mais curto, mas eu não vou precisar pensar em escrever. É só revisar, no máximo reescrever alguma coisinha. Então é uma coisa mais limpa. E agora vamos falar sobre escrita, gente. Vocês lembram que a minha meta era 8.100? Era 8.100? Cadê minha meta? E eu terminei ontem a minha meta. Eu já escrevi 8.100 palavras. Então, tá indo, assim, muito bem. Infelizmente, eu não escrevi tanto quanto eu gostaria nesse feriado prolongado. Eu queria ter escrito 4.000 palavras, né? 1.000 palavras por dia. Porém, a quinta-feira eu consegui. Na sexta, eu escrevi 150 palavras. Mas sexta e sábado é um dia mais complicado pra mim na semana. E sábado eu escrevi 350, que foi o dia que eu bati os 8.100. E hoje, provavelmente, eu acho que eu vou escrever mais do que isso. Talvez eu não chegue a 1.000, talvez eu chegue. Porque semana passada eu cheguei a 1.000 no domingo, então talvez eu consiga. Mas aí vai depender. Mas de todo jeito, eu dei uma boa adiantada na história. Então acredito que eu vou terminar ela bem antes. No início de tudo, como eu tava voltando aos poucos, estava previsto para eu terminar em novembro. Com a minha nova meta periódica, estava previsto para mim terminar em outubro, mas com o meu ritmo atual, talvez eu termine em setembro, que são 3 meses do planejamento inicial. Mas o importante é que eu tô terminando, gente. O importante é isso. E, cara, tá sendo um mês maravilhoso, eu cumprindo todas as minhas metas. Ai, teve um dia de atraso. Não tira minha onda. A única coisa que eu acho que eu não vou conseguir completar nesse mês é diagramar o primeiro livro da Coroa Perdida, porque eu comecei esse fim de semana, porque eu queria testar, porque o primeiro livro de Entre Amores e Garras, algumas coisas ficaram um pouquinho mais escuras do que eu queria, e eu acabei deixando, não ficou feio, não ficou como eu queria, mas ficou bonitinho. Mas aí, eu ia falar Entre Coroas e Garras, gente, mas aí o próximo livro eu quero um up, e aí eu precisava fazer uma impressão para ver se estava legal, só que a pessoa fecha às 6. Eu chego em casa às 6h30. E eu esqueci de pedir pro meu irmão fazer isso. Então eu consegui fazer isso sexta-feira. Vou pegar pra vocês. Eu já mostrei no Instagram. Então se você me seguir lá, você já vai ter visto. Aí, gente, basicamente, não imprimi uma página. Eu só joguei assim pra ver se dá certo. E ficou assim. Deixa eu mostrar. Tá ao contrário, porque eu não tô gravando com a câmera frontal. Mas ó, ficou assim. E eu falei, olha, tá perfeito, poderia ter feito isso desde o início do mês, né? Mas tá bem bonitinho. Tô bem ansiosa pra vocês verem. Vai demorar um pouquinho, porque tem 2 livros na frente. Mesmo que eu não consiga terminar de diagramar ele esse mês, acredito que não vai passar da primeira semana de julho. Então tá tudo bem. Tá? Cada uma coisa tem seu tempo. Mas eu tô bem satisfeita com o andar da carruagem, assim. Tô bem feliz. Bem legal, bem satisfeita. Finalmente, assim, saindo do fundo do poço que eu me encontrava. Fim do mês, gente, e não, eu não tô aqui toda maquiada, descabelada com uma roupa velha porque eu tô desanimada. Eu só fui no cinema domingo e não deu tempo de gravar. Mas, gente, vamos sem enrolação, porque é quase 9 da noite. Hoje eu tô na preguiça. Mas eu tô cansada. Mas vamos lá, gente, sem enrolações. Escrita. Essa última semana, vergonhoso. Eu escrevi 2 dias, segunda e domingo. Por quê? Não sei, é a sensação de que eu cumpri a minha meta? Porque, aliás, eu cumpri. Eu terminei ela no dia... eu terminei ela no dia 20, que delicinha. Mas eu acho que não ter a sensação de, ai meu Deus, eu preciso completar, meio que deu uma baixada. E também porque eu estava num capítulo meio caliente. E agora eu escrevo no meu horário de trabalho. Mas dá pra fazer, tá? Escrevi ele hoje, falei, ó. Mas, né, acabei que essa semana não escrevi tanto. Porém, gente, eu bati a minha meta, importante é isso. A minha meta era 8.100 palavras e eu fechei com 10.089.
Então eu considero uma vitória. Muito bom, maravilhoso. Que venha sempre. Agora. Revisão, gente. Revisão semana passada a gente tava indo muito bem. Eu matei um dia que foi a sexta. Mas sexta-feira, né? É meio complicado. Eu tô cansada. Mas eu consegui recuperar. Aí você fala, nossa, Gabriele, você conseguiu bater a sua meta de chegar na página 151? Não, eu fraquejei. No último dia, eu fui todos os dias maravilhosamente bem. E no último, eu fechei com uma página e em vez de 151, foram 148. A culpa não é totalmente minha. A culpa é do fantasma que decidiu voltar a me assombrar. E eu decidi dar atenção pro fantasminha. Mas isso é história pra outra coisa. O importante é que foram quase, tá? Eu avancei muito na história. Eu estou adorando ela. Eu acho que aquele sentimento de que a história não tá horrível, péssima, era só a fase que eu tava. Embora as mudanças que eu achei que seriam importantes, continuo achando. Não é mais aquela sensação de, meu Deus, eu preciso apagar tudo e escrever do zero de novo. Toques pontuais. Toques que eu já passei. Nada que eu faça uma revisão um pouquinho mais profunda nesses momentos, na minha segunda revisão. E é isso, gente, cara. Foi um mês maravilhoso. Tirando a escrita da última semana, mas maravilhoso, gente. Perfeito. Próximo melhor ainda. Né? Só temos que escrever. E é isso, gente. Eu estou com preguiça. Já estou gravando há 3 minutos. O que no dia de hoje equivale a 3 horas e meia. Eu tô com preguiça, cara. Gente, hoje foi exercício, trabalho meio braçal. Eu tive que gravar peça de carro. E eu fui na academia. Não hoje, ontem. Mas eu tô quebrada na academia ainda. Ai, gente. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou jogar The Sims pra descansar. Mas é isso, gente. Junho acabou. Primeiro semestre. Nossa, eu não pensei em fazer nenhum conteúdo do semestre. Tem que pensar nisso. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários como foi o mês de vocês, que eu vou adorar saber. Cara, eu tô bem hoje, não. Eu não tô... Eu esqueci o que eu tenho que falar. Deixa os comentários. Deixa o gostei se você ajudou, que ajuda bastante o canal. Se inscreve que eu prometo que no próximo diário eu vou estar um pouquinho mais viva. Eu não vou gravar hoje. Vou gravar só domingo. Hoje, aliás, é quarta-feira. Dia 2. E o que mais? Dá me seguir nas minhas redes sociais, gente. Estou voltando. Às vezes eu sumo 2 dias, volto no 3º, mas o importante é que eu tô voltando, não sumi de tudo. E, obviamente, gente, vá conhecer os meus livros. Eu acabei de lembrar agora que eu esqueci de falar dos serviços que eu esqueci completamente de ir atrás. É isso, gente, a vida de escritora CLT. Até o próximo vídeo.